Evangelho de João, capítulo 15, verso 5 e depois verso 16. Nós começamos a série Enraizados e o tema de hoje é criando raízes profundas. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: é tempo de criar raízes profundas. Verso 5: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 16: vocês não me escolheram. Olha o que Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Sabe, queridos, às vezes queremos tudo em nome de Jesus, mas não temos nele raízes profundas. Queremos milagres, queremos portas abertas, queremos direções da parte de Deus, mas não queremos criar raízes profundas em Deus. E Deus vem em nós, mas Ele não encontra frutos e frutos dignos para apresentarmos a Ele, pois muitas vezes a nossa vida está sem fruto. Diga misericórdia. Mas a gente quer tudo em nome de Jesus, sim ou não? Pode falar, igreja, sim ou não? Eu quero, tudo que eu peço é em nome de Jesus. Então muitas vezes nós queremos tudo em nome de Jesus. E aí Ele vem com a sua palavra e nos diz: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Por quê, pastor? Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E lembre-se, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Nenhum de nós aqui escolhemos Jesus, Jesus nos escolheu. E eu os escolhi de Jesus, para que vocês possam ir e dar fruto, e fruto que permaneçam. Pois não é só uma questão de dar fruto, o fruto precisa permanecer. Não é só nós darmos frutos, mas os nossos frutos precisam permanecer em Cristo Jesus. E uma vez que o fruto permanece, entenda isso, eu posso pedir qualquer coisa em nome de Jesus, que eu vou receber. Uma vez que você está enraizado em Cristo Jesus, que o seu fruto está permanecendo nele, acredite, qualquer coisa que você pedir em Cristo Jesus, Ele vai realizar, para que isso aconteça na sua vida. Agora, não se esqueça, para receber os seus frutos, precisam estar com raízes profundas em Cristo Jesus. Diga amém por isso. Por isso é tempo de criarmos raízes profundas em Cristo Jesus. Mas preste atenção nisso: frutos não são atividades religiosas. Como assim, pastor? Eu vou repetir: frutos não são atividades religiosas. Por exemplo, vir ao prédio da igreja nas celebrações não é fruto. Outro exemplo: guardar os 10 mandamentos também não é fruto. Outro exemplo: ler a palavra de Deus também não é fruto. O que é isso, pastor? É a obrigação de todo cristão. Pastor, então o que significa dar frutos? Escute e anote. Porque o inteligente ele escuta, ele ouve. Mas o inteligente e o sábio ele escuta e anota. Então escuta e anota. O que é dar frutos que permaneçam? Eu vou te dizer, é quando uma pessoa olha para você e diz: isso é que é ser um cristão. É quando a pessoa olha para a sua vida,
olha para o seu testemunho de vida e diz: isso aí, ó, é ser um cristão. Se eu for um cristão, eu quero ser igual aí, ó, igual fulano, eu quero ser igual ciclano. Isso é dar fruto que permaneça. Porque quando a pessoa olha para minha, para a sua vida, ela vê frutos e frutos que permanecem. Eu achei que ia sair pelo menos um amém, um aleluia, um glória a Deus. Olhe para a pessoa que está só, diga assim: meu irmão, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver frutos que permanecem. Frutos que duram e frutos que permanecem. Escute, há uma diferença entre frutos e frutos que permanecem. Por exemplo, pastor, tem pessoas que começam muito bem na caminhada cristã. Tem pessoas que começam muito bem na caminhada da fé, até de forma acelerada, abraçando, se envolvendo, mas ela não se desenvolve. Por quê, pastor? Porque vem a adversidade e essa pessoa desiste. Vem a primeira luta e ela abandona o barco. Ela pode ser até uma pessoa que começou muito bem, mas por não gerar frutos que permanecem, ela termina mal. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, e por que ela não deu frutos que permanecem? Simples, olhe para mim. Porque ela não criou raízes em Cristo Jesus. Ela deixou de buscar mais, ela deixou de realmente desenvolver mais a sua vida na caminhada da fé. Ela deixou de criar raiz. Então vem qualquer vento e leva ela da presença do Senhor. Talvez você pode trazer à sua memória pessoas que estavam aqui, que talvez hoje já não estão mais. Por quê, pastor? Porque não criaram raízes profundas. Uma outra coisa que também precisamos entender é que há a diferença entre frutos e frutos que duram muito tempo. Isso que é uma outra coisa. Há diferença entre frutos e frutos que duram muito tempo. Presta atenção nisso. Deus nunca teve satisfação com coisas temporárias, coisas que vão como uma fumaça. Deus não tem satisfação em coisa temporária. Deus tem satisfação naqueles que permanecem, que criam raízes. Por quê? Porque Deus abençoa, é a constância. Olha para o irmão que está falando, diga assim: seja constante, meu irmão. Diga: Deus vai abençoar a sua vida, mas seja constante, independente da bênção. Não seja assim, como pastor, basta vir a primeira adversidade, basta vir a primeira aprovação, basta vir a primeira tentação e some, desaparece. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não sei se você sabe, Igreja Batista Nacional, mas dentro da nossa convenção, 3 meses sem congregar, automaticamente dentro do nosso estatuto você já desligou. Então, vem provações, vem tentações, vem adversidade, se vai. Por quê? Porque não criou. E é por isso que o sábio Salomão disse: muito melhor é o final do que o começo. Muito melhor é como você termina do que como você começa. Você pode dizer: pastor, não comecei bem. Meu irmão, não tem problema, o importante é você terminar bem. O importante é você concluir bem, assim como Paulo. Conclua bem. O que importa é como você termina, amém? O que vai ficar na memória e coração das pessoas, que não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Se nós pararmos hoje, entende isso aqui, ninguém mais vai lembrar. Daqui 1 mês ainda lembra, daqui 2 meses ainda lembra, daqui 3 meses lembra, daqui 1 ano ninguém lembra mais. Porque as pessoas não lembram como você começou, elas lembram como você terminou. Que nós venhamos terminar como pessoas e cristãos que criaram raízes profundas em Deus, que deixaram um legado em Cristo Jesus, que não era como uma folha seca ao vento, que qualquer vento levava ela
para qualquer lugar. Os frutos que deixamos precisam ser frutos que permaneçam. Agora, pastor, quando vêm os frutos? Quando vêm os frutos? Os frutos sempre virá depois das raízes. Diga para o seu irmão, os frutos só vêm depois das raízes. Por exemplo, hoje eu sei que muitas pessoas não conseguem entregar frutos ao Senhor, porque frutos só vêm depois de raízes profundas, e elas não criaram raízes profundas. Então não tem como você cobrar de alguém frutos em Deus, se ela não criou raízes ainda em Deus. E para ter raízes profundas, é necessário morrer para si e para o mundo todos os dias. E infelizmente nós vemos que muitos não querem morrer para si e para o mundo todos os dias. Porque morrer para si e para o mundo é criar raízes profundas em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João 12, 24. Evangelho de João, capítulo 12 e verso 24. Olha que coisa maravilhosa. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, o que vai acontecer? Dará muito fruto. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: para criar raízes profundas, você vai precisar morrer. Pergunte para ele, você está pronto para morrer, meu irmão? Se você permitir isso acontecer na sua vida, acredite, você vai ser renovado em Deus, você vai ser batizado no Espírito Santo, você vai orar em línguas, Deus vai mudar essa história na sua casa, na sua família, essa situação que está te roubando a paz, a sua alegria, mas para isso você precisa morrer e criar raízes em Deus. Os frutos só vêm, queridos, depois das raízes, e as raízes só vêm depois da semente. Logo para isso a semente tem que morrer. É uma sequência, eu vou repetir. Os frutos só vêm depois das raízes. E a raiz só vem depois da semente. Primeiro você lança a semente na terra. Então essa semente morre na terra, gerando o quê? Raízes. E aí depois das raízes vem os frutos. Mas infelizmente às vezes nós vemos pessoas que não querem morrer para elas mesmas. Diga assim, que não seja assim comigo. Agora, a frutificação na vida de uma pessoa acontece semelhantemente a uma semente lançada que depois que ela morre, ela se aprofunda primeiro, ela vai para baixo primeiro e só depois ela sobe para cima. Só depois ela sobe para cima. Pastor, o que você quer dizer com isso? Olha o que diz Lucas capítulo 8, do verso 11 ao 15. Agora eu entro dentro da mensagem, para você entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração sobre serem enraizados. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga, a semente é a palavra de Deus. Não se esqueça, o que é a semente? A palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, as sementes, né, que caíram à beira do caminho, são os que ouvem. Olha só. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Olha como isso é sério. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra. Como que receberam a palavra? Com alegria, quando as ouve. Mas não tem o quê? Raiz. Mas não tem o quê? Raiz. Elas ouvem a palavra e ouvem com alegria, ou glória, ou aleluia. Sai até do sapatinho de fogo, né? Glória. Ouve com alegria, mas ela não tem raiz.
mas é o que a palavra de Deus diz. E o que acontece com elas? Elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quando bate o primeiro temporal, não, esse Jesus não dá, ó. Eu fui para a igreja, entreguei a vida para Jesus, o negócio parece que desandou ainda mais. Quem teve essa experiência assim? Achei que foi só comigo. Pastor, depois que entreguei minha vida para Jesus, pastor, parece que vem situação de todo lado. É a provação, queridos. É o momento que Deus vai sondar também o seu coração, para ver no que você está firmado, naquilo que Ele pode fazer ou naquilo que Ele é. Se você está criando raízes para cima, ou se você está criando raízes para baixo, raízes profundas. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, independentes, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem, não cresce, queridos. Está 10 anos dentro da igreja, está 15 anos dentro da igreja, e não desenvolve nada, não cresce em nada, não amadurece em nada, não dá conta de fazer uma oração, não consegue fazer uma consagração, não consegue ter um devocional com o Senhor. Ou seja, permite com que as coisas deste mundo vai sufocando, as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida, e não amadurece. É aquilo que eu disse outrora, está na casa de Deus, mas não servindo a Deus. Diga misericórdia. Mas, aleluia, as que caíram em boa terra, diga, sou eu esse. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso, olha aí, com coração o quê? Bom e... Por que Deus trata esse negócio aqui, ó? Deixa eu dizer uma coisa para você, quem tem raiz profunda é dizimista e é ofertante. Quem tem raiz profunda não negocia o princípio da fidelidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tem um coração bom e generoso. Ele tem generosidade em contribuir, em ajudar, em ofertar, em ser fiel no seu dízimo. Quem tem raiz profunda é fiel ao Senhor. Diz a palavra, esses ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. Aleluia. Queridos, perceba aqui que existe um terreno chamado coração. Não, melhor, diga para o seu irmão, existe um terreno, e ele se chama coração. O terreno é aonde? O coração. O terreno desta semente, qual que é a semente mesmo que lemos lá no início? A semente é a palavra, e o terreno é o quê? O coração. Amados, o terreno, escute, sempre vai ser e sempre foi o coração. E tem pessoas que têm o coração reto e bom, mas tem pessoas também que não têm o coração bom e nem grato ao Senhor. Eu sei como, melhor, olhe para mim aqui, igreja, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como o seu coração entrou aqui hoje, mas eu quero profetizar que você vai sair daqui hoje com o coração reto e bom na presença do Senhor. Eu quero profetizar que você vai sair daqui hoje com o coração enraizado na presença do Senhor. O texto nos mostra que o coração é um ponto de conexão, pois é nele que está o pontapé inicial, para que a semente jogada nela se aprofunda, enraizando dentro do coração do homem. Então o coração é o ponto de conexão, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, e através da nossa vida, enraizando na presença dEle. Queridos, é no coração que eu e você nos tornamos enraizados. É na palavra de Deus que nós lançamos o nosso coração. Que o meu e o seu relacionamento com o Senhor, ele permaneça e seja duradouro, porque nós lançamos o nosso coração enraizado na palavra de Deus.
É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer Deus abrir portas. É isso que vai fazer Deus responder a sua oração. É isso que vai fazer Deus gerar milagres, como nós ouvimos aqui hoje. O livro Enraizados, esse livro que eu quero incentivar, inspirar você a comprar, adquirir e a ler. Invista em um bom livro, invista em leitura. Tira um pouco os olhos das redes sociais, da Netflix, e invista em uma boa leitura. Isso vai ajudar você a crescer em Deus. E o livro Enraizado fala muito do personagem chamado Davi. Diga Davi. E Davi foi uma pessoa que primeiro ele cresceu para baixo, para depois crescer para cima. Ao invés de muitos que primeiro querem crescer para cima, para depois crescer para baixo. Não inverta valores. Primeiro cresça para baixo, para depois crescer para cima. Por exemplo, tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia e querem crescer para cima. Aí vem o primeiro vento, a primeira adversidade, e elas são levadas. E sabe por que isso acontece? Porque nós estamos numa geração fast food. É tudo para ontem. Tem que ser tudo para ontem. E com Deus não é assim. Com Deus tem um processo. Olha para o seu irmão e diga assim: com Deus tem um processo. 1 Samuel 16:7 diz. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Olha a palavra que Deus dá para o profeta Samuel. Para ele ir em busca de alguém que realmente tinha o coração com raízes profundas. Olha a direção que Deus dá. Como buscar alguém que tem raízes profundas. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é forte demais. Quando Deus envia Samuel, Deus está dizendo para ele: Samuel, não olhe para o que está visível. Não coloque os teus olhos naquilo que é visível, mas olhe para aquilo que é invisível, aquilo que está oculto debaixo da terra, dentro do coração. Olhe para aquilo que está lá dentro do coração. Não chega lá olhando: não, esse é forte, esse é alto, esse sabe segurar uma espada, um escudo, uma lança. Não, Samuel, olhe para o coração, porque é nesta terra que é gerada raízes profundas. Ei, deixa eu dizer algo para você. Não adianta até mesmo fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Por que não, pastor? Porque isso não vai gerar raízes profundas. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do mesmo contexto do texto. Quem é? Saul. Saul foi alguém sem raízes profundas. E Deus levantou para fazer a coisa certa, para reinar perante o seu povo. O povo queria um rei. Deus foi lá e levanta Saul e dá para o povo um rei, dá Saul, para fazer a coisa certa. Mas Saul começa a fazer com a motivação errada. Saul deixou aquilo que não era certo entrar no seu coração. Ou seja, Saul até começa bem, cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim, isso aqui é muito sério. Saul começa bem, cheio do Espírito Santo, mas não tinha raiz. E aí, pastor? E aí, que quem não consegue administrar a unção do Espírito Santo, termina mal. Vou repetir. Quem não consegue administrar a unção do Espírito Santo por não ter raiz, também termina mal. Faz sentido, sim ou não? Mas pastor, eu toco bem, eu canto bem, eu prego bem, eu amo bem. Só que tem hora que a unção vai embora. E sabe por que isso acontece? Olha para mim, igreja. Porque não tem raízes profundas. Por que a unção veio sobre Saul e logo ela foi embora? Porque não criou raízes profundas. Por que a unção veio sobre Sansão e logo? Porque Sansão não tinha raízes
profundas. Por que Judas está ali dentro dos 12 discípulos? Com o mesmo ensinamento, com a mesma palavra, sendo enraizado na mesma direção. Por que ele vai? Porque ele não criou raízes profundas. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: que o Senhor Jesus nos leve a criar raízes profundas. Josué demorou 13 anos para assumir o lugar de Moisés. Quantos anos? Não, acho que é só meia dúzia da igreja que está comigo. Calma, já você vai comprar pizza para levar para casa e assar. Amém. Ô glória, saiu pelo menos um amém. Pelo menos uma pizza nós vamos vender, meu bem. Olha que coisa interessante. Josué demora 13 anos para substituir Moisés. Deus tem o seu tempo, amém, povo de Deus? Olhe para mim, igreja. Ninguém cresce do dia para a noite. Tem um processo para crescer. Não é assim, ó? Não, queridos, não tem em Cristo, não tem varinha mágica, esse negócio não é de Deus, não. Com Cristo tem um processo de enraizar para baixo, para depois crescer para cima. Então diga para o seu irmão aí, diga: calma, meu irmão. Passe primeiro pelo processo. Diga para ele: cresça primeiro para baixo, e depois Deus vai te fazer crescer para cima. Você pode dar pelo menos um glória a Deus, um aleluia, me ajude a pregar aí, aplauda ao Senhor, isso. Só depois de 13 anos, e depois que Deus leva Moisés, escute, é que Deus vem e fala com Josué. Até então Deus falava com Josué? Falava? Eu acho que não. Mas aí quando ele se vai, Deus vem e fala com ele. E o que Deus fala? Agora, Josué, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para a frente. Olhe para o alvo. Porque você levará o meu povo a tomar a posse da terra prometida, que eu prometi a Moisés. Mas por que Josué estava pronto? Porque Josué estava todo o tempo ao lado de Moisés. Moisés ia para cá, Josué estava lá. Moisés ia para cá, ele estava lá. Ele estava crescendo no processo primeiro para baixo. Não é alguém que chegou hoje e quer sentar na janela. Primeiro cresce para baixo. Ele passou pelo processo, ele suportou e esperou o processo. Eu vou melhorar, eu vou intensificar isso aqui. O que dizer então de Moisés, que teve que ficar 40 anos na casa do seu sogro lá em Midian, cuidando de ovelhas, crescendo primeiro para baixo. Moisés teve que ficar lá 40 anos, querido, crescendo primeiro para baixo, para Deus cumprir o propósito na vida dele. Pois quando ele ainda não tinha raiz, ele era raso, ele foi lá e matou o egípcio sem Deus direcionar ele para fazer isso. O que eu entendo? Quando nós não temos raízes, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas fazemos a coisa errada. Por quê, pastor? Porque nós não criamos raiz de tal forma que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós queremos fazer a oração também fast food. Senhor, obrigado, abençoe meu dia, amém, glória a Deus. E olha, está atrasado, lá pega o carro, pega lá, fulano, lá ciclano, não. Nós estamos achando que nós estamos ouvindo Deus dessa forma. Não, você ouve Deus quando você para. Você tira um tempo de excelência com Ele. Você cria raízes em oração. Você para ouvir a voz do Senhor. E aí então você segue a direção correta. Mas Moisés com 80 anos agora, já com raiz profunda em Deus, vem e fala com ele. O Senhor vem e fala com ele. E qual é o primeiro teste que Deus gera ali com Moisés? Deus fala para Moisés: Moisés, coloca a mão no seu coração. E Moisés vai lá e coloca a mão no coração. Deus fala para ele: agora tira a mão do coração. Moisés vai lá e tira a mão do coração. E como que está agora a mão de Moisés? Leprosa. É o primeiro teste. Escute, deixa eu dizer a coisa para você. Quando o nosso coração está leproso, nós não conseguimos dar frutos para Deus. Vou repetir. Quando o nosso coração está leproso, nós não conseguimos dar frutos para Deus.
É isso que Deus está ensinando para Moisés. Aí Deus vem e fala para Moisés novamente: Moisés, coloca de novo a mão sobre o coração. E Moisés coloca. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, retira novamente a mão do coração. E Moisés retira. E agora a mão de Moisés está como de uma criança. Deus fala: eu tirei a lepra do seu coração para começar uma nova história na sua vida, Moisés. Coloque a mão no seu coração, igreja, de forma profética. Coloque a mão no seu coração. Isso. Agora tire e olhe para a sua mão. E eu quero liberar isso de forma profética sobre a sua vida nesta noite. Hoje Deus está te dizendo: crie raízes no seu coração e eu vou transformar a sua história por completa. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Seja enraizado em Deus, crescendo primeiro para baixo. Por quê, pastor? Porque quanto mais você cresce para baixo, mais você se fortalece para crescer para cima. Eita glória! Amados, é por isso que Deus rejeita o soberbo e Ele exalta o humilde. Por isso, porque o humilde ele entende que primeiro ele tem que passar pelo processo, para depois chegar onde Deus quer que ele chegue. Mas soberbo não, é do meu jeito. O texto disse lá, né? De Lucas 8. Não, é aqui, não, eu sei, eu tenho um atalho, eu tenho um jeitinho. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: não crie atalhos. Passe pelo processo, meu irmão, não crie atalhos. Entenda isso. E Jesus, pastor bom, olha Jesus. Jesus passou 30 anos com um ministério oculto, criando raízes para baixo, para apenas em 3 anos, ele gerar o seu ministério, algo que continua até hoje, que continuará até a sua vinda. Mas Jesus ficou 30 anos no oculto, criando raízes para baixo, sabendo quem ele era. Ele sabia da sua identidade, ele sabia daquilo que estava sobre ele, mas criando raízes para baixo, para em 3 anos impactar o mundo até a sua vinda. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz. Mas voltando aqui para Davi. Davi tem uma vida extraordinária. Por quê? Porque Deus o chamou. Davi é um homem chamado segundo o coração de 1 Samuel 16:7. Nós lemos que o Senhor se atenta para o quê, queridos? Para a beleza, para a força, para a inteligência, para as suas conexões. Para que Deus se atenta? Para o coração. Trazendo para uma linguagem mais atual e caminhando para o fim, Deus estava dizendo para Saul: Saul, você é muito instável, e você se perdeu dentro de si das suas paixões, e eu estou procurando agora alguém que eu possa crescer nele, para depois ele crescer. Quem aqui hoje quer que Jesus cresça na sua vida? Jesus já disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, o importante é que Cristo cresça e que eu diminua. Quanto tempo, pastor, demora para preparar alguém? Escute, 2 Samuel 5, 3 e 4. 2 Samuel capítulo 5, versos 3 e 4. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles os ungiu Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade. Quantos? Quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Olha que coisa interessante. Davi, segundo alguns teólogos, com 13 anos foi separado. Que o Senhor o separou de 13 a 16 anos, segundo alguns teólogos. Mas com quantos anos que ele assume o reinado? Com 30. Presta atenção. Quanto tempo leva para preparar alguém para criar raízes? Ah, pastor,
Dos 66 livros da Bíblia, eu li 2. Já estou enraizado, né? Olha o seu irmão e diga, pastor, eu fiz um treinamento de líderes. Olha o seu irmão e fala, Pastor, eu li uma apostila de como lidar com as pessoas. Diga, ai. Aí sabe qual é a máxima? Que depois tem gente que pensa que sabe mais do pastor, sabe mais que o pastor sobre igreja, sobre pessoas. Mas se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia daquele jeito. Deixa eu pegar um exemplo daqui. Neiva, quantos anos você estudou para ser advogada, filha? 5 anos. Quantos anos depois você estudou ainda mais aí para passar no exame da ordem? Mais um bocado. Pastor, o que você quer dizer? Está vendo? Tudo tem um processo, sim ou não? Tudo tem um processo. Aí tem curso na igreja. Tem cursos. Ó. Na abertura já foi falado. Tem encontros, tem cultos. E as pessoas muitas vezes não querem participar e pensam que estão prontas, enraizadas de forma profunda em Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha para o irmão que está do seu lado, da direita, da esquerda, dá uma olhadinha para trás, aí para você mover, para você movimentar, para você despertar. Olhou? Eu não sei porquê, mas quinta-feira não está tudo isso de gente aqui. Será por quê? Olha para o irmão e diga assim, está na hora de criar raízes profundas. Quanto tempo demora para preparar alguém, gerar raízes profundas? Ei, depende muito de você, mas para Davi foram 17 anos. E de alguém que estava junto e somando em tudo. Alguém que com 13 anos já estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Cedo estava com a mão no arado. Olha para mim, igreja, para mim chegar aqui, foram 18 anos. Não pense que eu caí de paraquedas para estar aqui. Para mim estar aqui, foram 18 anos, queridos. Não foi 18 dias, não foi 18 meses. Hoje eu tenho 36 anos, mas eu comecei com 18 anos de idade. Com 21, eu já tinha casado com essa mulher linda. Aleluia, dá um glória para me ajudar aí. Amanhã é segunda-feira, é o dia de folga do pastor. Ô glória! E aí um ano depois o Senhor me dá esse filho lindo também. Aleluia, coraçãozinho pro meu filho. Outro dia eu falei só da pastora, ele chegou lá, pastor, pai, você não falou de mim, tá bom, hoje eu falo de você. Vou ter que fazer cura interior no guri. Ou seja, com 22 anos, eu já era pai de família, estava ingressando para fazer teologia. Ei, queridos líderes, cadê meus líderes aí? Os líderes aí, levanta a mão. Olha aí, ó. Eu sei o que é ficar por último para fechar a igreja. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é trabalhar a semana inteira, gerenciar quase 400 funcionários, uma indústria inteira, e final de semana ter que vir para a igreja, servir a igreja e os irmãos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é no domingo, depois do almoço, você está lá descansando, e o telefone toca, é o pastor. Eu sei, eu já fui ovelha. É o pastor. Domingo, depois do almoço, pastor, meu Deus, eu não vou nem atender lá, vai vir alguma coisa. Eu já fui ovelha. Fala, meu pastor. Pois é. Hoje você prega no culto à noite, né? Pois é, né, pastor? Já é domingo, né? Daqui a algumas horas. É você mesmo. Então tá bom, meu pastor. Eu sei o que é isso. Os meus líderes aqui estão na bênção, estão na escala. Eles têm um mês de antecedência para se preparar. Eu era 3 horas antes. Está na agulha. Ou seja, igreja, com Cristo, você primeiro cresce para baixo, criando raízes profundas, para depois você crescer para cima. Muitos depois vão ver o seu sucesso e vão dizer que foi sorte. Foi sorte. Mas só você sabe o preço que você pagou para chegar onde você chegou. Logo, não entre na onda deste século que tudo é fast food, que quer hoje, tem que ser hoje, que amanhã tem que ser para amanhã, tem que estar pronto. Ei, decida primeiro criar raízes profundas em Cristo.
Decida esperar e descansar nele, independente da situação que você esteja vivendo. Estou com luta, pastor, mas eu vou criar raízes, pastor. Pastor, está difícil, mas eu vou criar raízes, pastor. Decida primeiro crescer para dentro, para depois crescer para fora na comunidade. Vou repetir, decida primeiro crescer para dentro, para depois crescer para fora na comunidade. Eu lembro que eu andava 150 quilômetros de segunda a sexta para ir fazer a teologia. Eu saía de Jangada, Cuiabá, todo santo dia, de segunda a sexta. Na época eu já era gerente administrativo dessa empresa. Todos os dias. Chegava 00:30, 6:30 tinha que estar na empresa. Todos os dias, todos os dias. Não foi fácil. Chegou um momento que eu tive que inclusive vender salgadinho dentro do ônibus para ajudar a pagar as despesas. E quem estava lá? A minha querida Nádia, fazendo os salgadinhos. Eu só estou aqui por causa de você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você sempre abraçar, por você deixar os seus sonhos, sonhar os sonhos da nossa casa, da nossa família e do nosso ministério. Minha oração, meu bem, é que Deus retribua mais 100 vezes mais tudo que você fez e tem feito por causa do ministério. Talvez a igreja não saiba, mas eu sei as lutas que você enfrenta constantemente, para dia após dia estar ombreada comigo no ministério. Eu amo demais você. E eu sei que você é uma mulher que criou raízes em Deus. E é por isso que eu sou apaixonado por você. Estou falando. Amanhã é segunda-feira. Vocês trabalham, eu estou de folga. Ô, glória. Te amo, meu bem. Te amo também, meu filho. Porque ser filho de pastor também é desafio. Mas eu glorifico a Deus pela vida desta igreja, que nunca colocou um peso sobre os ombros do meu filho. Sempre respeitou ele como uma ovelha. Ele está aqui não é porque ele é filho do pastor, porque ele ama fazer isso que ele faz. E eu quero reforçar isso no seu coração. Nunca cobre meu filho por ser o meu filho, mas por ser servo de Jesus, como todos nós somos. Mas eu louvo a Deus por você também criar raízes em Deus, meu filho. Lucas 8, 13 e 14. Deixa eu concluir para nós orarmos. Eu sei que você está doido para ir comer a pizza. Lucas 8, 13 e 14. O texto que nós lemos diz: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que o ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Queridos, não seja daqueles que me ouvem no domingo. Olhe para mim, igreja, por favor. Não seja daqueles que me ouvem aqui no domingo, mas durante a semana, já amanhã, na segunda, na terça, na quarta, está se prostituindo, está mentindo, está enganando, está com coisas promíscuas lá fora. Não faça isso. Decida criar raízes profundas em Deus. Decida se aprofundar na sua vida com Deus. Que ao sair daqui hoje e amanhã as situações bater na porta, você decida dizer: não, eu decido criar raízes em Deus. Eu não vou me contaminar com as iguarias deste mundo. Assim como Daniel, eu vou criar raízes em Deus. Assim como José, que recebe uma proposta tentadora, ele diz: não,
Não, eu tenho raízes em Deus. Eu até posso fazer, mas por ter raízes profundas em Deus, eu não vou pecar. 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18 diz assim, olha o que Paulo diz, isso aqui é extraordinário, e eu fecho com esse versículo. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, uma hora é, outra hora não é, mas o que não se vê é eterno. Igreja do Senhor, fixamos os olhos naquilo que é eterno. Porque, pastor, o cabelo embranquece, até a barba está embranquecendo, até a ruga já está chegando. O tempo passa, igreja amada, mas o Espírito permanece para sempre na presença do Senhor. O Espírito precisa estar enraizado em Deus. E então eu termino essa mensagem dizendo: é necessário nos aprofundarmos em Deus. Você recebe a palavra da fé?